E é isso, queridos, vamos para a palavra de Deus. Temos nesses domingos reservado para falar sobre a família biológica e o trabalho de Deus na nossa família. E de terça-feira nós estamos falando sobre a família espiritual. Então, são momentos muito importantes e eu convido você a participar conosco de todos esses momentos. E depois a gente ainda compartilha na célula para a glória de Deus, amém? E baseando o nosso mês, baseando a nossa conferência e baseando a mensagem de hoje também, nós temos o Salmo 128. Pegue sua Bíblia e abra no Salmo 128. E com o tema que nós vamos tratar hoje, esse será também o tema da nossa conferência e é o tema que está direcionando todo o nosso mês. Nós fizemos a abertura do culto passado, iniciando o mês com esse salmo, e queremos ler mais uma vez esse texto que traz para nós direções muito especiais. Salmo 128, na versão NVT, diz para nós: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, com essa leitura, eu quero falar com vocês sobre um tema especial: família, cuidando das raízes e colhendo os frutos. Glória a Deus. Vamos dizer junto, diga comigo: cuidando das raízes e colhendo os frutos. Gênesis 12, 3, o Senhor vem para Abraão e diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Biblicamente, nós entendemos que a família não é um acidente histórico. A família é uma das grandes criações de Deus. É uma instituição poderosa que Ele estabeleceu aqui na terra. E desde o Éden, o Senhor estabeleceu, Ele observou e viu que não era bom o homem estar só. E a palavra diz que Ele fez uma auxiliadora, a mulher, para estar ao lado, para estar junto. E na unidade do homem e da mulher, o Senhor diz que haveria a fertilidade e a multiplicação. É uma promessa que Deus traz para o contexto familiar. Deus abençoa a família. Uma das primeiras bênçãos estabelecida é a bênção familiar. Deus abençoou o homem e a mulher. Deus declarou palavra de fertilidade e de multiplicação. E quando nós falamos sobre bênção, nós falamos sobre a liberação, a manifestação ou a transferência da identidade divina ao homem. Uma palavra de bênção é uma conexão com a realidade divina, com a realidade celestial e uma manifestação ao próximo, transferindo aquela condição que está em Deus. Uma condição de bênção, portanto, é transferência de identidade divina. Portanto, a maldição é o contrário disso. A maldição é a transferência da identidade maligna. Por isso nós somos chamados a abençoar. Nossa família é um contexto de bênção, não é um contexto de maldição. Somos chamados o tempo inteiro a declarar essas palavras que refletem a identidade de Deus para a nossa casa, a nossa vida, a nossa geração, a nossa nação e assim por diante. Nós sabemos que depois dessa criação divina vem a queda. O homem vira as costas para Deus. E nós sabemos que com essa condição, que nós não vamos pormenorizar agora, Deus promove um caminho de restituição, um caminho de restauração. O tempo passa e Deus levanta Abraão
E através da descendência de Abraão, Deus diz que haveria bênção para todas as famílias da terra. Ou seja, aquilo que Deus havia determinado no início não está perdido. Ele está resgatando agora através de Abraão. E nós sabemos que a descendência de Abraão resultaria em quem? Em quem? Jesus Cristo. E a bênção que nos é outorgada por meio da descendência é a bênção de recebermos Jesus, de reencontrarmos a paz e a conexão com Deus mais uma vez. E a palavra diz que todas as famílias seriam abençoadas. Então o desejo de Deus é que a bênção esteja sobre o seu lar. O desejo de Deus é que a bênção esteja sobre a nossa família. O desejo de Deus é que a bênção esteja em todas as famílias da terra. Por isso que somos igreja. Por isso que na igreja nós temos pregadores, evangelistas, missionários. Para quê? Para que todas as famílias sejam alcançadas. Então é minha e sua responsabilidade pregar o evangelho até que todos ouçam, até que todos saibam que há um caminho de bênção para essas pessoas. Quando nós voltamos aqui para o Salmo 128, nós vamos encontrar essa dinâmica de bênção ou da bênção de Deus sobre a família. Dizem, inclusive, que o Salmo 128 era um salmo muito lido nas cerimônias de casamento no tempo passado, porque ele destila, esse salmo exala uma bênção gloriosa sobre a questão familiar. E ele começa dizendo: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Então nós temos aqui um fundamento, nós temos a essência de todo esse processo. E o fundamento que aqui é estabelecido é temor e obediência. Mas o temor que aqui é aplicado, que nós devemos ter, não é o temor que teve o homem dos talentos. Porque o homem dos talentos teve um temor de medo e ficou paralisado. Porque o medo malignamente nos paralisa. Mas o temor que a Bíblia explica é um posicionamento de reverência diante de Deus. É um princípio de respeito a Deus. Então o texto, quando ele fala que teme ao Senhor, ele não está falando aquele que tem medo, mas está falando aquele que reverencia. Então a família abençoada, a família que vai colher frutos da bênção de Deus, é a família que tem reverência ao Senhor. E reverenciar o Senhor é obedecer. A palavra diz que anda em seus caminhos. Então esse primeiro verso, ele nos fala sobre a raiz da felicidade, mostrando para nós que é feliz quem teme. Amém? É feliz quem reverencia. É feliz quem obedece. Então nós entendemos que o temor não é pavor, mas uma reverência que gera obediência. Esse primeiro verso, ele não apenas nos fala sobre a raiz da felicidade, mas ele fala sobre o caminho prático. E o caminho prático que toda família deve percorrer é o caminho do Senhor. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta nós queremos construir uma família feliz sem contar com a presença de Jesus. A família feliz é uma família que tem como referência o Senhor Jesus Cristo e que cotidianamente aplica essa obediência no seu trajeto com Deus. Esse é o plano divino. E claramente o texto nos mostra um resultado. E o resultado é que onde há temor e obediência, o ambiente é pavimentado pela verdadeira felicidade e a bênção divina. Quem gosta de bênção aqui? Eu amo bênção. Qual que é o caminho para isso? Obediência, reverência. E a reverência e a obediência gera para nós felicidade. A felicidade não está em mais um gole. A felicidade não está em mais um passeio. A felicidade não está em mais uma viagem de entretenimento da família. A felicidade está em trazer o Senhor para a mesa da casa todos os dias. E aí, queridos, nitidamente, o texto vai nos mostrando um trilho que traz para nós um
caminho de consistência. No verso 2 ele vai dizer: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha só, isso indica para nós que há provisão em uma família abençoada. Há fruto do trabalho. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de maldição, estão vivendo uma vida equivocada, não conseguem compreender porque vivem tão mal. Mas a palavra diz: a falta de temor, a falta de reverência, a falta de colocar em prática as diretrizes divinas, nos afasta de vivermos uma vida abençoada. Mas aquele que faz assim, há uma garantia bíblica. Eu não estou falando para você de teologia da prosperidade, eu estou falando para você da prosperidade da teologia. Percebe? Existe diferença nisso, porque muitos pegaram hoje em dia textos bíblicos para fazer com que os seus planos sejam impostos, mas fora disso, existe uma palavra divina. Existe uma palavra de bênção. E todo o contexto bíblico vai revelar que a bênção de Deus, ela traz prosperidade. E a prosperidade de Deus é de acordo com aquilo que Ele quer entregar para cada um. Mas esse texto está mostrando para nós que o resultado de uma vida de trabalho, de uma vida de obediência a Deus, de uma vida dedicada a Ele, vai gerar para nós um caminho tranquilo, de felicidade. Um caminho tranquilo de provisão. Então, a prosperidade familiar, ela é uma marca da bênção de Deus. A palavra diz para nós inúmeras vezes de que nada tem falta a quem confia no Senhor. Quem anda nos seus caminhos, quem teme a Ele, vai ter provisão. Os Salmos falam muito sobre isso. Ele diz até que os leõezinhos passam fome, mas o justo não. Então, queridos, confiar em Deus é o caminho para uma frutificação produtiva. Esse verso 2 nos fala sobre satisfação no esforço. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Então não é comum, meus irmãos, não é plano de Deus que a gente trabalhe e chega no final do mês, não tem nada. Que a gente trabalhe e tudo que a gente tenha sejam dívidas. O plano de Deus é um plano de recursos abençoados sobre nossas vidas, de forma que venhamos prover de forma muito bem estabelecida a nossa família. Que venhamos estabelecer e cuidar muito bem dos nossos irmãos. Esse é o plano de Deus, entende? Então nós não podemos ficar acomodados no caminho da maldição. O caminho da maldição nos rouba. O caminho da maldição nos priva de vivermos o melhor de Deus. Mas a palavra diz que existem recursos divinos dedicados a uma família que teme a Ele. Existem recursos divinos estabelecidos para aqueles que amam o Senhor. Então, Deus determinou a bênção, a prosperidade, desde o início. Multipliquem-se, sejam férteis. E a fertilidade não é só uma fertilidade de ter filhos, não é só uma fertilidade de multiplicação, no sentido genético, mas é um crescimento abundante em todas as áreas da vida. E claramente Deus nos mostra que não haverá falta, não haverá necessidade para aqueles que o temem. Sempre haverá recursos, sempre haverá pão na mesa de uma família que teme o Senhor. O Salmo 128 mostra isso para nós. Sinais de famílias abençoadas. Não podemos crer que uma família abençoada é aquela que está sempre passando dificuldades, sempre passando perrengue, não é verdade? Mas a família abençoada é aquela que todos os dias tem o pão, tem o que comer, tem o que beber e tem o que vestir. A palavra diz sobre isso, Mateus 6. Então, quando nós temos o que comer, quando nós temos o que beber, o que vestir, nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Mas quantas vezes, se não vigiarmos e andarmos em caminho de desobediência, quando a gente olha não tem pão, quando a gente olha não tem roupa, quando a gente olha o sapato está furado, não é dureza? Mas uma família abençoada desfruta da bênção de Deus. Desfruta de tudo aquilo que for necessário para o desenvolvimento feliz do lar.
Isso não nos exime de tribulações, de problemas, de adversidades. Eu tenho conversado muito lá em casa e eu digo, olha, vamos cada dia mais amadurecer para que a nossa luta seja só contra as trevas. Para que nós não temos que ficar esquentando a cabeça um com o outro, com coisinhas, com intriguinhas, com coisas desnecessárias, sendo pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Então, queridos, é importante que nós tenhamos sempre a condição de sermos aquelas pessoas que, andando em obediência à palavra de Deus, viva essa prosperidade e que perceba a paz de Deus em todo o seu caminho. Agora, no verso 3, ele vai dizer o seguinte, queridos, talvez aqui seja o ponto alto da mensagem. Isso aqui vai ser gostoso para os homens ouvir e as mulheres vão ficar ainda mais assim, ai, glória. Então, note, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esse texto nos fala sobre o cultivo da videira e da oliveira, ou seja, nos fala sobre a vitalidade. E algo importante que acontece numa família abençoada, que é vitalidade. Olha que coisa maravilhosa. Então a vida de uma família, ela está em temer o Senhor, e uma família edificada sob princípios de Deus, ela desfruta de vitalidade e comunhão. A vida na presença de Deus. A vida para uma família abençoada no Senhor. E é importante notar que aqui o salmista ele propõe as figuras da agricultura. Ele propõe a figura da videira, da oliveira, porque isso reflete a necessidade de cuidados especiais. Nós vemos aqui no país que é bastante vasto em videiras, não é verdade? Mas o texto mostra para nós a videira e a oliveira, mostrando para nós o princípio do cultivo. Família é um lugar que precisa ser cultivado. As emoções, a transformação do caráter, a harmonia, nada disso acontece naturalmente. Então, nossa família, a família que Deus estabeleceu, ela é uma família que precisa ser tratada como um jardim, como uma horta, como uma plantação. Percebe? Entende? Então, a vitalidade da família, ela está em cultivar o temor ao Senhor, em andar em obediência diante dele. E aí a palavra diz que o próprio Senhor vai fazer com que haja florescimento e frutificação. Agora, note os exemplos que são trazidos aqui. É trazido a mulher como videira. E a mulher como videira, ela pode trazer o símbolo de alegria e celebração. Eu vi nessa semana, algumas semanas, eu vi um videozinho que uma mãe estava alimentando o seu filhinho e ela estava filmando e o menininho estava comendo. E aí, filmando o menininho e ele vendo. E aí o menininho estava parado, é mais ou menos assim, estava parado comendo. Mas a mãe veio atrás do menininho e começou a dançar. E ao mesmo tempo que ela começou a dançar no vídeo, aí o menininho também começou a dançar. E eu até mandei para minha estimada, porque o texto diz assim no videozinho, né? Mais ou menos isso. A harmonia da casa está na essência do posicionamento da mulher. E ela sabe bem, e eles sabem bem, o quanto que eu fico medindo isso. Eu sou termômetro em casa ao ponto de dizer, ei, pessoal, mamãe, pode ser que ela esteja naqueles dias. Olha, Júlio, fala direitinho com a mamãe hoje, porque a mamãe está meio brava. Olha, Júlio, não é assim que fala com a mamãe. Trata ela direitinho, principalmente hoje, filho, porque senão o caldo entorna. Felipe, eu faço eu vou dando na verdade não é termômetro, eu sou termostato, né? É aquele que equilibra o processo, porque termômetro só mede, o termostato ele equilibra a temperatura, então eu fico equilibrando a temperatura, e aí tem vezes que eu falo assim, filho, olha,
a mamãe tá mais ou menos assim. Isso significa que as mulheres da casa podem também estar com os meus sentimentos, porque elas saíram da mesma barriga, então sente os mesmos dramas. Então, segura a onda, fica na sua, não responde. E várias vezes ele fala assim, ei pai, você precisa me ensinar mesmo a tratar as mulheres. Então eu digo, filho, são bastante anos de experiência na jornada. Mas eu estou dizendo tudo isso, mas para falar especialmente com as mulheres e dizer, mulheres, que vocês são a harmonia do lar. A harmonia do lar. Quando vocês destoam, o negócio desanda. Então é importante prestar atenção e especialmente, esse é um ponto que eu quero trabalhar com vocês agora, é serem pessoas equilibradas pelo Espírito Santo. Porque uma mulher, ela não pode ser dominada pelo Chico. Ela não pode ser dominada, quem é o Chico, pastor? Pelo amor de Deus, o TPM. Ela não pode ser dominada por isso. Ah, pastor, mas é que dói, é que é ruim, é que é incômodo. Mas o Espírito Santo é maior na nossa vida. Então não podemos, acabou minha vida, é uma semana de lástima. Eu sei, você pode dizer, é que não é você que sente, mas eu sei quem é o Espírito Santo. E ele é equilíbrio para a nossa vida. Ele é suporte para aquilo que nós não podemos suportar. Ele é até o choro que nós não sabemos chorar. Ou quando nós choramos, ele é a interpretação do choro. Então nós precisamos ser essas pessoas. A Letícia, ela tem muito medo de barata. E um tempo, lá no passado, ela diz que é nojo, não é medo. Ela diz que é nojo. Mas é pavor. E teve um tempo que ela foi ao banheiro e gritou. Isso é bom. E aí, quando eu fui até o banheiro para identificar o que estava acontecendo, era uma mera baratinha. E naquela ocasião, eu usei para dizer assim, querida, tu mata rato se for preciso. E ela faz isso, ela se tranca num banheiro com um rato, mas grita por causa de uma barata. Mas aí, olha só, o ponto é esse. Nós precisamos ter o domínio do Espírito. Nós precisamos ter o domínio do Espírito. Nós não podemos ser movidos pelo medo malignamente. Nós não podemos ser dominados por circunstâncias. Nós não podemos ser dominados pela TPM. Nós não podemos ser dominados pelos problemas. Assim como não podemos ser dominados pela conta que tem que ser paga. Nós que dominamos sobre todas as coisas. Deus nos colocou nessa terra para reinar. Então não permita que situações dominem a sua vida. Então, voltando para o cerne dessa questão, nessa ocasião eu falei com ela, você tem o Espírito Santo, tem que ser dominada. E aí ela começou a refletir sobre isso e gerar uma mudança no processo. Vocês compreendem, irmãs? Sim? Então é importante isso. Então até a dor que nós sentimos, é importante você falar, Espírito Santo, me ajuda. Até o problema que enfrentamos, Espírito Santo, me ajuda, porque ele é o ajudador. Ele é o ajudador e nós precisamos aprender a contar com ele. Mas a questão aqui na mensagem é que quando a mulher destoa no lar, vira um fracasso. A derrota está estabelecida. Porque mulher é o que no lar? Biblicamente ela é o quê? Edificadora. E a mulher que não edifica, a Bíblia chama ela de e a tola já peguei a mania do pastor da semana passada. Então note, queridos, a mulher, biblicamente, dentro de uma família abençoada, ela é símbolo de alegria e celebração. Porque quando ela é chamada de videira, no contexto bíblico, a videira produz o vinho, que simboliza a alegria e a celebração. Percebe? Então, uma esposa como videira frutífera, ela representa prosperidade, fertilidade, aquela que traz o vinho da alegria, Letícia, do refrigério, do prazer para o interior da casa, tornando o lar um lugar de celebração constante da vida.
Irmãs, vocês têm que ser a festa do lar. Meninas, queridas, prezadas, estimadas, vocês têm que ser a festa do lar. Vocês sempre me ajudam. Esse é o casal que mais me ajuda aqui nas pregações. Então a esposa ela é vista como uma fonte de frutos e bênçãos dentro da família. Percebe? Nós não podemos ser birrenta, goteira. O Salomão ele fala várias vezes, é melhor morar no deserto sozinho do que dentro de uma mansão com uma mulher goteira. Penk, 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 penk. Então, ele estava tentando acertar uma, pelo visto, né? Acho que ele estava tentando acertar uma. Então, vocês percebem qual é a sua importância dentro de casa? Não dá para negligenciar. Deus fez cada um com uma função. E quando nós cumprimos a função divina, a bênção paira dentro do lar. A bênção se estabelece. Então tema ao Senhor, ande em reverência a Ele, ouça a sua voz falando contigo nessa noite, consigo. Agora, o texto também diz que os filhos, no lar abençoado, são como oliveira. E a oliveira, ela é símbolo de unção e continuidade. Então, os filhos, eles são comparados a brotos de oliveira ao redor da mesa. E a oliveira, ela é símbolo de paz. Filho dentro de casa não é para ter guerra, meus irmãos. Meus filhos. Filho dentro de casa é para ter paz. Filho é indício de prosperidade, de longevidade. E fortalecimento da família que produz a riqueza que ela traz à vida. Então é importantíssimo, por isso que a palavra de Deus diz, honra pai e mãe para que haja bênção, para que te prolongue os seus dias. Os filhos têm essa característica. Mas a oliveira, ela é fonte do azeite, usado para iluminação e unção real e sacerdotal. Então, iluminação e unção. Olha o que os filhos são. Iluminação e unção. É uma maldição muito terrível no tempo que vivemos. Ai, não quero ter filho. Ai, não quero. Isso é malignidade, meus irmãos. Isso é estrutura maligna. Isso é estrutura maligna. Ah, não, porque filho só dá problema. Ah, filho só dá dor de cabeça. É o símbolo de uma pessoa doentia, amante de si mesma, do seu umbigo só, que não quer compartilhar a vida. E que muito menos pensa em longevidade. Mas é claro que esse tipo de pessoas ficam velhas e se arrependem, é óbvio. É claro que sim. Mas note que nós vivemos uma sociedade doente. Mas nós precisamos entender quem são os filhos. Então, como brotos, os filhos representam a continuidade do legado, a renovação da unção de Deus sobre a linhagem familiar. Eles são a garantia de que a luz da família não se apagará. Glória a Deus. Então nós precisamos, queridos, nós precisamos entender o que é a família no contexto da palavra de Deus. Agora veja, mulher, fonte de alegria, filho, fonte de unção. E aonde isso tudo está acontecendo? Vocês se lembram aí no texto? Na mesa. Queridos, a mesa é um lugar importantíssimo dentro de um lar. A mesa é um lugar importantíssimo dentro da família. Eu tenho até uma palestra para homens totalmente voltada para a mesa. Nós precisamos compartilhá-la a qualquer momento. Mas eu já quero dizer aqui para a igreja que o contexto da família tem a mesa como centro. É na mesa que a vida familiar acontece, queridos. A mesa é o altar da presença, o altar onde se manifesta o pão da presença. É na mesa. Não é uma invencionice. No tabernáculo, no templo, havia a mesa dos pães. É importante a mesa. Onde o pão do céu se manifesta. Mas aonde tudo que nós estamos falando aqui é cultivado. Amor, paz, unção.
A mulher em torno da mesa, como videira. Os filhos em torno da mesa, como brotos da oliveira. Em torno da mesa, ao redor da mesa. Não negligencie a mesa. Faça um pacto com Deus nessa noite de não negligenciar a mesa. Não permita mais um no quarto, um na sala, um no raio que os parta. É a família reunida na mesa. A vida da família acontece ao entorno da mesa, ao redor da mesa, no lugar da comunhão, da partilha, do ensino essencial para o relacionamento familiar e também para a condição administrativa do lar. É lá que educamos, é lá que ensinamos, é lá que dizemos para os nossos filhos: filhos, esse mês precisamos ser atentos. É lá que nós mostramos a realidade da vida familiar, do que está acontecendo, para que eles não sejam alienados, para que eles saibam que papai paga a conta, que existe problema para ser resolvido, que tem história para ser restabelecida, restaurada, solucionada. Mas é lá que nós depositamos alegria, amor, bênção. É lá que nós ajustamos a vida. Então, amados, a família é um lugar onde nós precisamos cultivar. Precisa ser tratado como um jardim. E no fim desse texto, o salmista ele vai dizer: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Aqui nós percebemos, queridos, que não há nada mais efetivo em produzir longos dias de vida do que temer ao Senhor. Já está claro isso para nós. A família temente ao Senhor, o homem temente ao Senhor, ele vai ter uma jornada longa, uma jornada abençoada, uma jornada feliz, de longevidade com a família. E o segredo para isso é temer ao Senhor, é honrar o Senhor. E se você quer ver as suas gerações futuras se desenvolvendo com temor ao Senhor, com paz na terra, tema Ele, honra a Ele, porque o temor ao Senhor é o segredo para os dias longos e proveitosos sobre a terra. A nossa visão de futuro é enxergar a bênção que sai de Jerusalém e permite que o homem veja a prosperidade da sua comunidade e o crescimento dos filhos dos seus filhos. Nós não estamos plantando apenas para nós mesmos, nós não estamos cultivando para o nosso bem-estar, nós estamos cultivando para o bem-estar dos nossos filhos e estamos pensando no bem-estar dos nossos netos. É assim que a família abençoada procede. Ela não está comendo a semente, ela está plantando, ela está produzindo, ela está cultivando. Ela não está pensando assim, eu vou fazer isso aqui agora, porque depois amanhã a gente não sabe o que é. Não, nós vivemos o hoje com muita responsabilidade, com muito temor, mas nós temos uma visão de futuro. Uma família abençoada precisa ter visão de futuro. Você tem visão de futuro? Você está pensando na bênção sobre os seus filhos? Você está pensando na bênção sobre os seus netos? A Bíblia nos ensina a fazer isso. E nós entendemos aqui, queridos, que há uma promessa de paz efetiva. Exatamente porque quando gerações se desenvolvem no temor de Deus, o resultado é a paz. Não essa paz de bandeira branca ou pombinha branca. É a paz da shalom de Deus mesmo. Da prosperidade divina se estabelecendo. É onde a graça do Senhor toma conta dos lares, das casas. Por isso é muito importante nós termos dias como esse hoje. Temos reflexões como essas que estamos tendo durante esse mês. Porque há um grande empreendimento das trevas para destruir nosso contexto familiar. Há um grande empreendimento das trevas para impedir o nosso avanço e crescimento como família de Deus. Mas nós precisamos lutar. Falar sobre família é estarmos em plena batalha espiritual, porque é o cerne dos desejos malignos influenciar e destruir nossa família.
mas é também o cerne dos desejos divinos. Basta saber de que lado você vai andar, qual a posição que você vai escolher. Então, se você é um homem que quer viver em felicidade, se você é um homem que quer viver em prosperidade, você precisa saber que é necessário temer ao Senhor. Se você é uma mulher que quer ter uma vida feliz e abençoada, você precisa temer ao Senhor. Porque é só aí que nós desfrutamos do bem de Deus para as nossas vidas. As nossas famílias, meus irmãos, se constituem num projeto estratégico de Deus. Então eu quero dizer para você, lute pela sua família. Lute pelos seus. Se o Senhor já tem te despertado e você não é o pai da família, você é o filho da família, lute pela conversão dos seus pais. Se você é o pai, lute para que a sua família seja abençoada. E coisa linda, meus irmãos, é quando um pai, como sacerdote, como cabeça do lar, se converte. A grande estratégia do diabo é impedir que homens se convertam. Porque homens, biblicamente, é cabeça do lar. Desde que Cristo seja o cabeça, claro, do homem. Então é importantíssimo, meus irmãos, nós entendermos essa realidade. Mas para desfrutarmos dessa bênção, para desfrutarmos dessa edificação, desse cultivo abençoado, nós precisamos manter o temor, a obediência e a fé em Jesus Cristo. Então aumente sua fé. Aumente sua fé. E continue profetizando sobre sua casa. Continue lutando no mundo espiritual pela sua família. Não negocie a presença de Deus. Não negocie a comunhão com Deus. Não negocie esse tipo de situação. Queridos, eu vou dizer para vocês, eu vou dizer claramente. Não tem trabalho, não tem prosperidade financeira, não tem sucesso profissional que irá lhe garantir a felicidade que a presença de Deus irá lhe garantir. Então não negocie o tempo com Deus. Não negocie sua vida com Deus. Não negocie o seu tempo com a família biológica. Mas também não negocie o seu tempo com a família espiritual, deixando de congregar, como é costume de muitos. Vigia. Não deixe isso acontecer. Nós temos uma promessa bíblica para as nossas vidas, para as famílias, que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está lá em Atos 16:31, nós temos utilizado esse texto para fazer uma declaração de salvação sobre a nossa casa. Continue declarando. Continue declarando, eu vou crer, eu vou orar, eu vou trabalhar, não é uma crença vazia e nem uma declaração vazia, é uma confiança plena, o Senhor vai salvar os meus, o Senhor vai me libertar. Quantos que mantiveram a fé fixa até que nós fôssemos salvos? O Anderson falava comigo ontem mais uma vez sobre essa questão das pessoas que estavam orando há 10 anos para que ele se convertesse e alguém já estava até dizendo, não, esquece, já parei de orar. Mas o irmão dele, o tu da casa, depois da avó, continuou dizendo, não, meu irmão vai ser salvo. Aleluia. E hoje está o Anderson aqui, glória a Deus. Meus irmãos, a nossa família é uma edificação abençoada. Não negligencie o seu investimento na sua família. Não negligencie a correção. Não negligencie a manifestação da bênção de Deus sobre a sua família. Cultive a sua família com amor. Cultive a sua família com dedicação na presença de Deus. Porque, como dizemos aqui, isto que é preciso. É isso que é necessário. É isso que é necessário, queridos. Então, hoje o Senhor está nos convidando para trilhar de um caminho abençoado.
Hoje o Senhor está dizendo que Ele está nos voltando novamente para o seio desse lugar onde a bênção acontece. E biblicamente nós estamos vendo aqui que a bênção de Deus acontece no seio da família biológica. E nós olhamos para o Salmo 133, que vai dizer que a bênção de Deus acontece no seio da família espiritual. Quando ele diz como é bom que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Família é um lugar milagroso. Família é um lugar de cura, família é um lugar de restauração, família é um lugar que muitas vezes somos machucados também lá, mas para quê? Porque ferro com ferro se afia, assim um amigo ao outro. Família é um lugar para ser treinado, família é um lugar para sair robusto, forte, para enfrentar a vida. Então não negligencie a família. Não negligencie a família espiritual, não negligencie a família biológica. Lute por sua família, lute por aqueles que o Senhor tem te dado. Então hoje, saia daqui com essa consciência, a consciência de cultivar sua família, de cultivar a presença de Deus, de cultivar essa dinâmica de vida com Deus no seio da sua família. Porque essa é a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui para alcançarmos famílias que Deus tem determinado para a salvação, que Deus tem chamado para a vida eterna. Então pregue o Evangelho, anuncie Jesus, continue ministrando na mesa do trabalho, continue ministrando na jornada, continue ministrando na escola, continue ministrando para alguém que se apresenta diante de você. Queridos, eu quero que você, juntamente comigo, seja para essa nação o que a família biológica de muitas pessoas não foram para elas, talvez. Eu sempre disse isso, eu disse, eu quero ser pai para os órfãos. E não temos só órfãos com ausência de pais biológicos. Nós temos órfãos que têm pai, mas nunca teve presença, nunca teve cuidado. Nós temos órfãos de pais vivos, de mães vivas. Eu quero que você seja uma mãe para alguém que nunca sentiu um amor genuíno. Eu quero que você seja um pai, um discipulador que exercite a paternidade divina sobre as pessoas. E não é no contexto de ser paizão, o amoroso, o permissivo. Não, é de corrigir, de direcionar, discipular, educar, de como nós falávamos aqui na terça-feira, de ser o arco. A palavra diz que os filhos da mocidade, eles são como o flecha na mão do guerreiro. Então nós precisamos ser os guerreiros, nós precisamos ser o arco que lance as flechas. Nós precisamos ser aqueles que enviam, que cuida, que prepara. Então cuide do seu filho, cuide da sua filha. Conscientize, trabalhe, ensine, eduque. Tenha atitudes práticas, honre ao Senhor. Deixe os seus filhos verem você orando, deixe os seus filhos verem você lendo a Bíblia, deixe os seus filhos verem você fazendo a obra de Deus. Nós precisamos mostrar essa realidade para a nossa geração. Não negocie, mas viva essa realidade. E nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé e lutar por sua família, lutar por sua casa. Eu quero convidar você a cultivar, a cuidar das raízes para colher os frutos. Vamos fazer isso? Tome atitudes na presença do Senhor.